É o cenário que nós estamos vendo aí e o Donald Trump, nesse que é o nosso assunto principal, ele está peitando o mundo. Está peitando o mundo. Eu estou torcendo para ele vir para cima do Brasil, né? Eu tenho minhas dúvidas se ele vem assim com a fúria que ele foi para cima da Colômbia, né? Ele é aquele guri que é dono da bola, né? Ele quer escalar o Hum, time. Né? A é. bola é minha, eu escalo o time, eu é que vejo com o lado que eu fico, né? No campo, eu que escolho o juiz, sabe assim, aquele guri mimadão, né? Uhum. Então, ele pensa que ele pode tudo, mas ele não pode tudo mais, né? Na verdade, os Estados Unidos nunca puderam tudo. Por quê? Tinha uma União Soviética. Aí, em 91, acabou a União Soviética. Foi a maior derrota que o proletariado mundial teve. A gente fala proletariado, eu que sou marxista, leninista, eu prezo muito essa palavra, que está em desuso. Até entre nós comunistas quase já não usa mais. Né? É muito comum, o pessoal fala classe trabalhadora, né? Uhum. Eu não uso essa palavra classe trabalhadora porque viola a minha concepção marxista de classe. É errado. Não existe uma classe dos que trabalham, né? Pelo menos do ponto de vista marxista, né? Então eu uso muito o termo proletariado. O proletariado ficou órfão em 1991. Por pior que fosse, por mais erros que a União Soviética pudesse cometer, alguns falavam que é um Estado socialista degenerado, etc., era um contraponto ao imperialismo estadunidense. Aí, quando acaba a União Soviética, o imperialismo fica órfão. Uhum. Eles tudo podiam no mundo, né? Mas também não durou muito tempo, eles governaram sozinhos o mundo. A partir de um certo momento, um dos meus livros tem um capítulo, Novas e Velhas Ordens Mundiais. Eu pego esse título do capítulo baseado num título de um livro importante do Noam Chomsky, né? Uhum. Está bem velhinho, mas está vivo ele, lúcido, né? E eu estudo ordens mundiais, quando começa, quando termina, né? Não é muito simples você caracterizar isso, e eu vou explicar para você por que não é simples. Porque as ordens mundiais, às vezes, enquanto uma está terminando, a outra está começando. Vou fazer aqui um Uhum. gráfico para você entender, né? Ó. Esse período aqui, ó, que eu estou rachurando, né? Nenhuma ordem bem acabou e nem a outra está consolidada ainda. Meu amigo, esse período aqui a Terra treme. São os períodos de transição em que acontecem revoluções. Né? Por quê? Porque uma ordem está se extinguindo e a Uhum. outra está se iniciando, mas ela não se consolidou. Ela pretende ser revolucionária. Por exemplo, aqui, né? Só para você ter uma ideia, 1789, 1776, né, a Revolução nos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Né? A burguesia já não aguentava emprestar seu dinheirinho para os nobres, né? Para eles fazerem os banquetes na corte, mas os burgueses não eram chamados. Né? A burguesia estava cansada de financiar as expedições para as tais descobertas, né? E os ouros que eles descobriam, eles mandavam para a nobreza e a burguesia ficava chupando o dedinho. Né? Aí, numa hora, eles falaram: pô, vamos tomar nós esse poder aí, deixar essa nobreza de lado. Né? Então, aí a terra tremeu. Né? Sim. Aí, então, o que aconteceu? Né? Aqui você tinha o sistema. Aqui você tinha o feudalismo, né? É o Uhum. F, feudalismo.
Aqui, um novo sistema, né, que era o sistema capitalista, mas ele não estava ainda consolidado. Mas e aonde nós estamos aqui hoje? Nós estamos bem aqui, ó. Na curva descendente. O capitalismo está nessa fase. Agora, o novo modelo, né, ele também não está ainda consolidado, mas ele já existe. Qual é? Qual é o? É a China, né? Você pode chamar do que você quiser. Uns chamam de socialismo, outros chamam de na Venezuela, o Chávez chamava socialismo do século XXI, tem lugar que chama de cooperativismo, pode chamar, o nome é o que menos importa. Né? Olha aí, ó. Acabei de falar, eles puseram aí, né? O socialismo do século XXI. Boa, Vamos picar, hein, gente? Final de live aí, vamos valorizar o professor Legiane. Obrigado aí. Quem puder ajudar aí o site, quem puder adquirir algum livro para. Eles vendem com um valorzinho um pouquinho maior para contribuir com o DCM, né? Não é esse o espírito, né? Isso esse aí. É o espírito, né? Isso aí. Bom, não, então, capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, né? Socialismo de mercado. Não tem capitalismo de Estado na China. Esse não é o nome. Lá é socialismo de mercado. Uhum. Por quê? Não tem mercado no socialismo? Por que o mercado é privativo do capitalismo? Na época do escravismo, por exemplo, não tinha mercado? No feudalismo não tinha mercado? Que o servo mesmo, quando ele produzia nas terras do senhor feudal, ele tinha uma terrinha que não é que era dele. O senhor feudal, ele designava esse pedaço de terra aqui, você pode plantar e o que você colher é seu. Uhum. O senhor dizia para o servo, mas você tem que também trabalhar nas minhas terras e tudo que colher lá é meu, do senhor. Uhum. Mas nas terrinhas dele, do senhor feudal, mas que eram do servo, ele produzia para o servo, mas sobrava alguma coisinha. Essa alguma coisinha que sobrava do servo, ele levava para onde? Ele não dava para o senhor feudal. Ele levava ali nos burgos, por isso veio o termo burguês, né? Uhum. Ele comercializava esse excedente, chama excedente de produção, né? Ele sentava no chão, abria lá né, o saco, feijão, milho, ervilha, né? E vendia. Isso não é um mercado? Totalmente. Mercado no feudalismo. Esse cara é um servo, mas ali ele está sendo um pequeno comerciante. Não é? Ele então vende. O excedente é dele, produzido com a família dele. Esse dinheirinho ele é dele, não é do senhor. Do senhor feudal. Uhum. Um dia esse cara vai fazer um pezinho de meia. O que ele faz? Ele vai embora, foge do feudo. Tem um outro tipo de servo que toma uma decisão errada. Ele não percebe. Aqui aqui é o feudalismo decadente. Ele não percebe que o sistema está acabando. Ele tinha vontade de ser senhor feudal. Então ele arrecadou um pezinho de meia, em vez de ele fugir do feudo e ir para a cidade. Aí ele vai virar um burguês. Uhum. Ele compra uma terrinha maior, eu quero virar senhor feudal. Só que ele tomou a decisão errada. Ele vai virar uma coisa que está acabando, né? Agora, vai abrir uma videolocadora já no século XX, professor. Pois é, então, é isso, só uma decisão errada, né? Mas aí o cara vai e muda para a cidade. Esse tomou a decisão certa. Uhum. Pero, vamos ver, depende também. Esse cara que foge para a cidade, ele vai abrir o quê? O que é natural, porque na cidade não dá para você plantar, não tem lugar para plantar. Esse cara vai abrir uma manufatura. Ele e a família, eles mesmos vão trabalhar. E a manufatura mais basicona é a manufatura de roupas, o mais simples, o tear, né? Simples, aquela roca de fiar, né?
faz o tecido, depois faz a roupa, né? Fazer o tecido é uma coisa, fazer a roupa é outra. Então, a indústria de tecelagem tem a indústria têxtil e tem a indústria de roupas, né? Uhum. Muito bem. Então, ele vai fazer esse tipo de... as mulheres, em sua maioria, isso mesmo. Bom, aí o interessante é você veja como é o processo produtivo, né? E eles vão trabalhando a manufatura familiar, etc, né? De repente, 1700, não sei se foi 74, um tal de James Watt descobre não, inventa. Descoberta é alguma coisa que já existe, você só apropria, descobre. né? Se apropria. Agora, invenção é o cara, ele faz, né? O cara faz uma máquina que faz aquele tear. Uhum. Aí eu, que fabrico camisetas, mas tudo com o tear mecânico, e você que tinha lá, também fabricava, mas você acumulou um pouquinho mais do que eu, você conseguiu comprar uma maquininha a vapor. As suas camisetas, o preço baixou violentamente. Aí eu não consegui concorrer com você, eu então tive que fechar meu negócio. Restou a mim o quê? Vender para você a única coisa que sobrou a mim, o que foi a minha força de trabalho. Aí surge, então, o proletariado, né? Eu destituído dos meios de produção, né? Então aí surge a burguesia, né? Nos burgos, o cara é aquele ex-servo que conseguiu desenvolver melhor a sua manufatura e no momento apropriado. Isso eu estou assim romantizando, né? Muito estilizado. Quem conta bem isso é o Léo Huberman, né? A História da Riqueza do Homem. Também, se quiser ler o Jorge Pulitzer, né? Ele também conta isso na filosofia, livro dele de filosofia, História da Filosofia. Uhum. Então, esse é o processo, né, de acumulação aí da riqueza primitiva, né? Não há como negar isso, os burgueses capitalistas sabem que é assim, né? Então, por isso que eu uso sempre o termo proletariado, né? Você sabe, Tiago, né, tem uma frase que só a riqueza é toda... Não, a riqueza dignifica o homem aqui no sentido da natureza, né? Uhum. Todo trabalho produz riqueza, né? Uhum. A gente é uma frase assim, aparentemente uma frase verdadeira, e a gente olha essa frase, pensa, analisa. Rapaz, só pode ser de Marx essa frase. Porque é uma frase, todo trabalho produz riqueza, é uma frase revolucionária, né? Sim. Mas essa frase não é de Marx. De quem de um cara, eu vou falar, é uma frase de um cara que Marx leu tudo dele, mas aproveitou, digamos assim, eu chuto o percentual assim, mas nenhum economista é capaz de dizer que percentual o Marx aproveitou. Eu falo 70%, porque ele aproveitou muito mesmo, né? É de Adam Smith. História, a riqueza das nações. Isso, a riqueza das nações. Então, o Marx, é verdade que existe uma parte do trabalho que produz riqueza, mas não é todo o trabalho que produz riqueza. Tem alguns que não produzem riqueza. Mas então, professor, qual é o trabalho que produz riqueza? O trabalho produtivo. Mas o que é o trabalho produtivo? Então, existem trabalhos que não são produtivos? Produtivos, né? Existe. O trabalho improdutivo. Mas o que é o produtivo e o que é o improdutivo? Aí entra o conceito de mais-valia ou mais valor.
quando você, manipulando matérias-primas ou serviços, porque, veja, serviço, você produz bens imateriais. Eu estou produzindo algum bem aqui? Material? Não, nem Material você. não. Não. Só intelectual, não material. Isso é um bem imaterial. Goste ou não goste, doutor Kiko e dona Marília, nós estamos, de alguma forma, enriquecendo. Eu sei que é bem pouquinho, né? Porque eles também ganham pouco, né? Mas é o trabalho imaterial. Então, antigamente, a gente falava. O trabalhador operário braçal, ele produzia peças. Uhum. E era na época de Marx, não tinha o trabalho imaterial. Mas, olha, felizmente, ainda na época de Marx, é o livro 4 do Capital, que é o livro menos lido, né? Teorias da Mais-Valia. Marx leu uns 400 livros para escrever esse volume, e a melhor tradução do Capital é da Boitempo, que é do Rubens Ederle. As Uhum. duas anteriores é da editora Abril, é a tradução do Paul Singer, né? E a da Civilização / Bertrand é a do Reginaldo Santana, né? São boas, mas a do Rubens Ederle é a melhor. A Boitempo só fez dos 3 primeiros volumes. Do livro 4, dos 3 primeiros livros, do livro 4 ela não fez, que é a Teoria da Mais-Valia. E no livro 4 é que o Marx, num dos livros, eu tenho um livro pronto, mas eu não consegui ainda, porque eu sou muito rigoroso. Quando eu termino de escrever um livro, em Word, eu tenho que fazer a segunda leitura e eu não solto o Uhum. livro para rodar, tem a segunda leitura, né? E um dos livros que estão prontos é esse que chama. Deixa eu ver se está aqui a capa dele para mostrar para vocês. Concepção Marxista de Proletariado. Muito bom. Gente, vamos aproveitar em reta final do programa essa super aula do professor Legiane. Vamos pingar. Já a Thalita vem com os recados que chegaram. Porque vocês não atingiram as metas ainda, né? Ainda não, mas o pessoal vai chegar junto agora. Então, esse conceito de proletariado, mesmo entre nós, marxistas, ele não é muito assimilado, porque diz respeito ao conceito de classe social, né? Então, o que é proletário diz respeito a aquele produtor de mais-valia, né? Então, eu ainda não liberei esse livro exatamente por causa que eu não fiz a segunda leitura. Puxa vida, justamente. Ah, está aqui, ó. Tá aí a capa, olha que bonito. A visão Concepção marxista de do século proletariado. XXI. A visão do século XXI. Ele vai ficar um livro de 400 páginas, né? Eu estudei, inclusive, o proletariado moderno hoje é o proletariado do setor de serviços. Ônibus, transporte, telecomunicações, internet, informática, né? Bares e restaurantes. E aí a minha salvação é que nesse livro, nesse volume, num dos capítulos, né, Marx consegue dar 2 exemplos, né? Só também, porque o setor de serviços no século XIX, o que era? Ele dá o exemplo da cantora de ópera. E teatro é o que tinha bastante lá né? Isso aqui são as capas dos futuros livros, e esse aqui são as capas dos que. Ih, aqui tem capa. Eu já mando fazer as capas, sabe? As capas ficar me pressionando, já tem aqui 15 capas dos futuros livros, né? Que eu ainda não escrevi, né? Mas já estão bem encaminhados, né? Teatro, não tinha cinema no século XIX, é claro. Mas Marx ia muito, né? Aí ele dá o exemplo da cantora de ópera. Aí ele fala, se a cantora
de ópera, ela é a dona do teatro? Ela não é uma cantora, ela é produtora, ela gera lucro para si própria. Para si mesmo. É assim mesmo. Então, ela se explora a si própria, mas toda a renda é dela. Ela é dona dos meios de produção. Mas se ela não for a dona do teatro, a riqueza que ela produz no teatro vai para a proprietária do teatro. Então, ele dá um exemplo bonito, né? E o segundo exemplo que ele dá é do restaurante, que existia. Eu estou num restaurante, sento à mesa e peço uma sopa. Uhum. O trabalhador que fica lá na cozinha, que fez a sopa, não é dono de nada Do aqui. Então, ele é o que produz a riqueza a partir dos produtos, né, da matéria-prima. E o garçom, né, que traz aquela matéria, aquele produto, aquela mercadoria, transporta da cozinha até a minha mesa, né? Ele locomove a mercadoria. Todos esses trabalhadores fazem parte do processo produtivo da mais-valia, né? Então, esses únicos, praticamente, 2 exemplos, e aí, a partir daí, eu fui aí. Então, ele não dá exemplo, mas ele dá exemplo também de escolas. E ele fala que algumas dessas escolas são depósitos de crianças, escolas particulares. Porque escolas públicas, o trabalhador público, o servidor público, não é proletário. Porque ele é trabalhador produtivo, ele é, bom, pode ser explorado, ganha pouco, etc. Mas o trabalho dele enriquece quem? O prefeito da cidade. Então, esse é o raciocínio. Eu fui professor 25 anos numa universidade privada. Então, quando eu entrei na universidade, devia ter 100 mil metros de área construída. Quando eu saí, me aposentei, devia ter 300 mil metros de área construída. O que é esse acúmulo de patrimônio? É o salário, é a mais-valia não paga para mim, que ficou na forma de patrimônio, que é o lucro que eu gerei. O senhor deveria ter um dos prédios lá, é seu, professor. Um dos prédios construídos lá é seu. 25 anos de entrega. Por isso que esse cidadão chamado Karl Heinrich Marx é um grande revolucionário, viu?